Vossa Excelência está com a palavra. Um dos pontos principais que a defesa vem suscitando ao longo de todo esse processo diz respeito à suposta jurisprudência do TCU, firmada no ano de 2009, que legitimaria a conduta fiscal adotada pelo governo quanto à observância da meta fiscal. Essa pergunta é a segunda vez que faço a testemunha. E faço novamente para que fique claro a falácia do argumento em que se sustenta a defesa. Como já ressaltaram as testemunhas que aqui depuseram anteontem, no referido julgado de 2009, o TCU sequer tratou da abertura de créditos suplementares mediante decreto. Esse ponto é essencial que fique claro. No julgado de 2009, os auditores do TCU analisaram os parâmetros que balizam a edição de decreto de contingenciamento, mas o tribunal não julgou a questão. Em 2015, o que se avaliou foi outra coisa. A edição de decretos que abrem créditos suplementares são, portanto, coisas distintas. Além dessa distinção de objeto, que já afasta a suposta existência de julgado anterior do TCU sobre a matéria, aqui em apreço, também é importante elucidar que no julgado do TCU sobre a matéria, em 2009, o tribunal não abonou a conduta do governo de pautar sua gestão fiscal em meta constante de projeto de lei. Mas para chegar a essa conclusão, é preciso uma leitura completa do Acórdão 263 de 2010. Quem assim proceder verá que a unidade técnica do tribunal foi categórica ao considerar irregular a prática do governo em editar o decreto de contingenciamento, utilizando como parâmetro a meta fiscal prevista em projeto de lei ainda em tramitação no Congresso. Em razão disso, havia proposto que fosse determinada a Secretaria de Orçamento Federal que, quando da última avaliação bimestral de receitas e despesas primárias, prevista para o final de novembro, fosse utilizado como parâmetro a meta de resultado primário, então vigente, ou seja, aquela prevista na LDO, tendo em vista que o objeto de lei de alteração ainda não havia sido aprovado. Ocorre que a referida alteração foi aprovada pelo Congresso Nacional ainda em outubro, 15 dias após daquele ano. Dessa forma, conclui o tribunal que a Secretaria de Orçamento Federal havia se adequado à legislação vigente na ocasião da última avaliação bimestral de 2009, que, como mencionado, se deu em novembro. Por essa razão, o tribunal decidiu pela perda de objeto da determinação proposta, originalmente por sua área técnica. Como se vê, o tribunal em nenhum momento atestou ser regular a condução da política fiscal do Executivo, tendo como base a meta constante do projeto de lei. Pelo contrário, essa prática foi condenada pelo corpo técnico, só não figurando na parte dispositiva do julgado por questão de cronologia dos fatos. Concluir de forma diversa é promover uma extensão indevida do julgado da Corte. Pois não. Vossa Excelência completa, então, a questão, por gentileza. Concluir de forma diversa é promover uma extensão indevida do julgado da Corte de Contas. É buscar a decisão matéria que sequer foi apreciada e, por essa razão, não pode servir de argumento para legitimar as irregularidades que foram verificadas no processo de impeachment. Gostaria que Vossa Excelência discorresse sobre esse julgado do TCU. É a pergunta que formulo. Vossa Excelência mesmo acabou de colocar que o TCU fez uma recomendação à Secretaria do Orçamento que no último decreto de programação do 5º bimestre se utilizasse a meta vigente, caso a proposta de mudança de meta não tivesse sido aprovada. O que foi feito no ano passado, senador? Exatamente isso. No decreto de novembro de 2015, a meta não havia sido aprovada e o governo contingenciou todas as despesas discricionárias. Então, agradeço o senhor por relembrar que o governo cumpriu a determinação do TCU. Em segundo lugar, eu discordo, com respeito do senhor, sobre o fato do TCU não ter analisado os decretos de suplementação orçamentária em 2009. Nobre senador, se o senhor leu, e eu tenho certeza que o senhor leu a defesa da presidente, ela menciona, se eu não me engano, na página 374 a 375, que, na análise das contas de 2009, o Tribunal de Contas da União fez uma apresentação dos dados referentes a alterações dos orçamentos e trouxe um quadro na página 79 dessa análise, em que ele analisa todos os decretos de crédito editados em 2008 e 2009. Todos. Em 2008 foi editado um total de 189 decretos, um total de 189 bilhões e 600 milhões. Em 2009 foi editado um total de decretos de 123 bilhões e 700, sendo de suplementares
260,8. Isso consta da análise das contas presidenciais de 2009. Para quem está nos assistindo hoje no futuro, na página, no quadro 79 da análise da prestação de contas de 2009. Então, é errado dizer que isso não foi analisado pelo TCU. Foi analisado pelo TCU, sim. Terceiro lugar, mesmo que se mude entendimento, nobre senador, isso acontece. Eu não sou advogado, mas pelo pouco que eu entendo de direito, não cabe retroatividade na interpretação de leis e de normas. E isso causa uma grande insegurança jurídica e isso causa uma grande desconfiança na democracia. Porque se leis e regulamentos podem ser interpretados ao bel prazer do interesse político do momento, qual a garantia que não só o governo, a presidente, mas qualquer cidadão brasileiro tem dos seus direitos? Senhor presidente, é importante também que o ex-ministro possa, então, explicar para o plenário se o que ele considera meta é a meta aprovada ou é meta proposta. Porque quando o governo de Vossa Senhoria editou os decretos, não tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional a proposta. A época em que Vossa Senhoria alega que fez um contingenciamento, na verdade, não aconteceu. Esse contingenciamento feito foi de apenas 8,6 bilhões de reais. Vocês já consideraram, ou seja, o governo já considerou aprovado o PLN 5, que à época só foi votada no final do ano. O contingenciamento, ele deveria ter sido feito de 58 bilhões de reais e não de 8,6 bilhões de reais. Como tal, ficou claro que o governo não respeitou os relatórios bimestrais. Ele realmente se arvorou na prerrogativa de poder baixar decreto de crédito suplementar para poder atender às suas despesas, sendo que o Congresso Nacional não havia avaliado, muito menos aprovado. Totalmente diferente do caso anterior que cita Vossa Senhoria. O fato anterior se tratava de um decreto de contingenciamento, onde as regras foram respeitadas no mesmo trimestre, e com isso nós podemos ali não dizer que o TCU já fez jurisprudência, porque sequer julgou o fato. A parte técnica denunciou, mas a parte, ou seja, os ministros do TCU, não consideraram, porque consideraram aquela relação bimestral que é exigida dentro daquilo que deve ser apresentado para atingir a meta final. Agora, se o governo da presidente Dilma considera que meta proposta pelo governo diz respeito ao Congresso, o Congresso não precisa ser ouvido e apenas prevalece a vontade do Executivo, então é anulação completa da finalidade do Congresso Nacional, sendo que o seu principal projeto, a origem do Congresso Nacional, a origem do Legislativo é exatamente para limitar excessos do Executivo e a peça principal do Legislativo é exatamente a peça orçamentária que o governo não quer se submeter e muito menos respeitá-la. Essa é a posição que considero. Muito obrigado, senhor presidente. O governo da presidente Dilma tem todo o respeito ao Congresso Nacional e sempre procurou trabalhar junto com o Congresso Nacional. O governo da presidente Dilma também tem todo o respeito à nossa Constituição, que diz que atos e interpretações não podem ter efeitos retroativos. Então, como atestou o próprio parecer dos especialistas da Comissão Especial do Impeachment, todos os atos foram tomados com base no princípio da legalidade, amparados em pareceres das áreas técnicas competentes, amparados no que era o entendimento até então do tratamento da mudança da meta. Em 2009, houve uma mudança da meta, as contas de 2009 foram aprovadas pelo TCU, se eu não me engano, foram até aprovadas pelo Congresso Nacional, e nelas foi explicitamente analisado a mudança de meta, e se atestou que aquele procedimento estava em irregularidade com a LRF. E foi feita aquela recomendação que Vossa Excelência muito bem lembrou a todos, agradeço, de que se caso no último decreto a meta não tivesse sido aprovada, aí sim se fizesse o contingenciamento total, que foi o que foi feito em 2015. Sobre a questão dos decretos, nesse ponto, eu gostaria de aproveitar a sua pergunta para esclarecer a ordem dos fatores.
Foi feito um questionamento sobre os decretos, foi um questionamento adicional, isso não constou do primeiro parecer preliminar do ministro Augusto Nardes, apresentado no dia 17 de junho de 2015. Posteriormente, foi feito um aditamento para se questionar os decretos e uma outra questão relacionada ao FAT a pedido do Ministério Público do TCU. Isso foi feito no dia 12 de agosto. Esse aditamento, esse pedido adicional, foi analisado e referendado pelo plenário do TCU no dia 26 de agosto. O último decreto sobre o qual se fala aqui foi do dia 20 de agosto. E a presidente, então, apresentou suas explicações. Então, quando esses decretos foram feitos, não havia jurisprudência, não havia nem sequer a interpretação, a avaliação do TCU final sobre esse tema. Essa avaliação só ocorreu no dia 7 de outubro. Mas mesmo antes disso, senador, mesmo no início de setembro, diante dessa indefinição, o governo parou de editar decretos de crédito suplementar. Então, se adequou ao que era, então, o item em discussão, até que isso fosse esclarecido. Então, se baseou, sim, na jurisprudência vigente, e, a partir de que isso se tornou uma determinação do TCU, e diga-se de passagem, determinação do TCU é uma determinação administrativa, a qual cabe recurso, seja no Congresso ou à Justiça. Independente disso, o governo se adequou a essa determinação a partir do dia 7 de dezembro. Então, não há que se falar em ilegalidade, quando uma questão não estava nem ainda decidida pelo próprio Tribunal de Contas.